existencial. Você passou por uma crise existencial muito forte? Eu passei, só que depois que eu fiz a música, depois que eu fiz a música eu tive depressão. Eu não sei se já era um prenúncio, mas... Possivelmente, E aí, quando eu escutava a música, eu falei, nossa, eu tô falando o que eu passei depois. Talvez já era algo gritando lá dentro que eu ainda tava calando. E é meio niilista que ele falou, né? O niilismo é não ver sentido na vida. Eu acho que toda música minha, de alguma maneira, ainda que eu traga essa reflexão, eu tento trazer uma esperança no fim. Eu acho que até, talvez, a obrigação do artista na sua arte, tentar não trazer só o desespero da vida ou do mundo, mas também uma maneira de transformar isso em algo bom, né? Maneiro. E no refrão, que aí eu já uso Odin, a gente falou do hidromel, e que eu cheguei... Verdade, O refrão, né? Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força. Então, tipo, na época eu tava lendo também sobre mitologia nórdica, fissurado, e eu vi essa história de Odin, que ele se matou para renascer mais forte. Então é uma metáfora com esse momento da depressão. É algo seu que precisa morrer para que esse vazio dê espaço para outra coisa nascer, outra coisa grandiosa, talvez. Então, acho que a reflexão foi essa. O momento que eu escrevi, eu ainda não estava mal, mas estava lendo bastante sobre o tema. Mas o que te deixou mal estava lá. Tava vindo ali. Tava Já. botando a cabeça pra fora d'água. Hoje, olhando para trás... Isso foi na época que tu meio que fez muito sucesso ou não? Foi na época que você tava melhor do sucesso? Como que foi? Foi na época que eu tava melhor do sucesso. E aí, né, talvez esse êxtase do sucesso não me fez ver certas coisas, que assim como quando o sucesso dá uma baixada, aí veio muita coisa. Eu entendo muito isso que tu tá falando, porque eu meio que passei por isso também, e é foda realmente. E é difícil, como que tu... Qual que foi o processo seu de vencer a depressão, de sair daquele lugar, de talvez sentir propósito ou sentido? Cara, o que desencadeou foi o fim do relacionamento. Um relacionamento que eu já queria terminar, já tava... Mas aí ela terminou. Aí quando ela terminou, eu ficava aliviado. E aí 3 semanas depois começou o desespero que não saiu mais de mim. As trevas, e aí de repente isso desencadeou em tudo. De repente toda a minha vida em volta, inclusive a música, começou a não ter mais sentido. Acho que a depressão é o fim da esperança completo. Tipo, a vida é só escuridão, nada mais faz sentido. Nem as coisas que tem prazer de fazer, de repente perdem o prazer. E eu fui atrás de ajuda. Psiquiatra, fui em 2 psiquiatras diferentes, psicólogo, fui em terreiro de Umbanda, aceitei o Espírito Santo chorando, eu estava desesperado por ajuda, e nesse momento você fica mais propenso a se agarrar em coisas que antes você não ia se agarrar. A se agarrar numa coisa. Porque assim, quando você tá firme, existe até uma soberba nossa, quando a gente tá firme, de achar que... que a gente é autossuficiente dentro de nós mesmos. Que a gente por si se basta, que eu não preciso. Mas aí esse momento de fraqueza mostra que não existe essa minha razão de achar que eu posso explicar a vida. Dessa maneira é mais uma ficção. Existe algo que eu não posso explicar. Existe algo que eu preciso sentir e me agarrar, senão a vida não fará sentido. Então, nesse desespero de tentar encontrar outras respostas, eu me abri a coisas que, se eu tivesse bem, eu não me abri. Foi o que aconteceu comigo. Você conhece o Jordan Peterson? Não. Ele é um cara legal pra você... Ele tem um livro chamado 12 Regras pra Vida, e tem um outro livro que é maior e mais complexo, que é um livro antigo dele, que é o que baseia... Você sabe o nome? Não lembro o nome, mano. Descobre aí, Jean, pra nós. E esse livro eu não li. E nem o outro eu li. Eu li o começo do outro no meu Kindle. Mas ele também tem uma série de palestras no YouTube. E foi isso que eu me agarrei nesse momento que eu tava meio perdido. Ele conseguiu me convencer que Deus existe, mano. De uma forma muito lógica e racional. Oh. Tá ligado? E pra mim bastou, assim, sabe? E depois e sumiu o vazio depois que eu virei essa chave. Pra mim foi isso. Por isso que eu pergunto o que foi pra você, sabe? Esse lance de Deus é um assunto que a gente vai longe, né? Eu até tô com a cruz aqui. Essa cruz, na verdade, aqui tem São Bento, aqui é a cruz, mas São Bento foi onde o rap nasceu, aqui em São Paulo, no Brasil. Cruz Sacra City E a Relux. Santa Cruz foi onde eu nasci. Entendi. Tá ligado? Mas eu tenho uma fé, que eu não vou dizer que é católica ou cristã, mas eu tenho alguma fé que às vezes eu deposito na música, tá ligado?
Porque quando eu tô numa roda de samba, quando eu tô fazendo um freestyle, aquele momento eu sinto que eu tô conversando com Deus. Eu até falo, tô fazendo um feat com Deus, eu não tô cantando samba, eu tô rezando. Isso aqui eu me encontro com alguma parte de mim. Legal. Que a vida faz sentido, que eu divido com os outros, que eu transmito e sinto algo que eu acho que é verdadeiro. É isso. Deus está aqui nesse momento comigo. Então, até na música, o lance de eu estar compondo letra, eu vou morrer, mas a minha música vai ficar, esse desejo de ser eterno, né, de não ser finito, que todas as religiões tentam também preencher esse anseio. Talvez na música eu encontrei. E eu acho que uma coisa que eu percebi é que talvez tudo isso que eu acredite, que me conforte, talvez seja só mais uma ficção. Porque metade da vida a gente não pode explicar, então a gente tem que imaginar. E a gente sonha, e a gente cria arte, e a gente cria cultura, e a gente cria religião. Essa é uma parte da vida que cabe a nós imaginarmos. É uma página em branco. Então, se mais da metade da vida, ou metade dela, cabe a mim imaginar, que eu imagine aquilo que faz sentido e que me faz bem, e não me jogue nessa escuridão de novo. Depende de mim. Porque o Einstein até fala, tem duas maneiras de chegar à vida, que milagres não existem e que tudo isso é um milagre. Mas como que você vai olha pra lá, imaginar milagre de viver, de tá. Sim, eu acho foda isso. Mas como que você vai imaginar algo que faz sentido se é uma construção sua? Você tem que criar o seu próprio sentido? Eu não acho que seja isso. Eu, pessoalmente, a minha conclusão foi diferente. O que você pensou? Tô curioso. Cara, eu acho que o sentido ele vem justamente de Deus. Porque a imaginação ela é livre. Você pode ir para qualquer lado que quiser. Você pode criar as regras pelo qual você se age na vida do jeito que você quiser. Porém, a vida e o que é possível, ele vai reagir de acordo com, na minha visão, com o que Deus planeja. Ou seja, você não tem uma construção 100% livre na sua imaginação. Não tem. O Freud, inclusive, eu falei do livro lá que eu li, Mal-Estar na Civilização. Ele diz que todos nós temos uma paranoia, um grau de paranoia. E a paranoia para ele é que a gente tenta corrigir a realidade de acordo com nossos desejos. Para quê? Para tentar frear o sofrimento e assegurar a felicidade. Então, no momento de tristeza e de vazio, ainda mais que a gente precisa e deseja algo, a gente está mais propenso a acreditar, porque a gente querendo moldar a realidade para se caber no nosso desejo. Segundo ele, as religiões são paranoias coletivas, que é uma grande desconstrução da realidade para caber num desejo coletivo. Então, a gente, querendo ou não, limitado pelos nossos desejos, limitado pelo que a nossa vista alcança, os nossos sentidos alcançam, querendo ou não, a gente está constantemente construindo realidades. Inclusive, no livro do Sapiens, o que fez o ser humano evoluir, o Homo sapiens evoluir, foi a nossa capacidade de criar realidades imaginadas que depois viram verdade, como dinheiro. O dinheiro não existe, é um pedaço de papel. Por que existe? Porque a gente acredita que existe. Então, a partir desse momento, ele existe, ele tem valor, porque um grande grupo acreditou que ele existe. Então, até a religião, a música, para mim, não sei. Eu tenho mais dúvida da certeza do que das dúvidas. Eu gosto de manter as dúvidas. E eu tô falando isso, mas assim, eu entendo o que você está falando. Eu acho que precisa acreditar, talvez, em algo divino. Só que o Deus, para mim, ele tá numa roda de samba e o Deus pro outro está, sei lá... Na lógica, às vezes. Claro, então, existe... Deus chega através da gente de muitas formas. Mas será que não é o mesmo Deus? Essa é a minha pergunta, entendeu? Às vezes, por exemplo, tem muitas formas de você falar a mesma coisa. Sacou? Será que isso não é a mesma coisa de muitas formas sendo interpretada por nós? Porque a questão é, os desejos da humanidade são o que vão nos guiar e transformar a realidade em verdade. Mas da onde vêm os desejos da humanidade? Essa é a questão. Da onde vem isso? Então, o que guia esses desejos? Porque eles não são aleatórios, na minha visão. Esses desejos de tentar explicar o mundo é porque o ser humano é o único animal que carrega o cadáver nas costas, que sabe que vai morrer. Então essa sensação de desamparo, de orfandade, às vezes a gente deposita esse desejo num grande pai. O Freud até falava, essa ideia de um grande pai que virou esse Deus para preencher algo, às vezes, que vem até de uma coisa que falta na infância. Mas se Deus não existisse, a gente ia ter que inventar. A gente não é filho de Deus, Deus é filho dos nossos desejos. De alguma maneira, sim, porque esse Deus que a gente criou é a imagem e semelhança do ser humano. Então tem muito desse Deus que são coisas para legitimar desejos nossos. Com certeza. Mas o que tem ali, e todas as religiões também trazem muito conhecimento humano, histórico. O que tem ali que eu acho que é verdade, que eu sinto desse divino, dessa
desse conhecimento compartilhado humano. Então todas as religiões sim trazem conhecimentos, mas eu acho que o resto a gente que tem que imaginar e construir. E eu acho que a arte para mim também tem esse sentido de explicar a vida. Eu consigo preencher esse vazio às vezes na arte, mas hoje eu descobri que, querendo ou não, o que uma pessoa faz com a religião é o que eu encontrei na música, tá ligado? Sim, total. É o mesmo desejo, o mesmo anseio preenchido de uma outra forma. Total. Não, eu acho isso muito foda. E isso que dá esperanças, inclusive, pra humanidade, na minha visão. Porque Deus não tá só na forma com que as religiões dizem que Deus é, entendeu? Isso que me traz... tipo, porque seria muito injusto se para conversar com Deus você ter que pertencer a um grupo. É injustiça, não faz, sim. Não faz uma regra social. O meu único argumento é, tipo, a gente pode imaginar, mas a imaginação, ela é criação ou ela é descoberta? Ou seja, quando a gente imagina... Pro Platão era descoberta. Eu também acho que é descoberta. Para os posteriores filósofos que desconstruíram Platão, era criação. É criação. Então, eu concordo, eu concordo com Platão, mas eu sou burro, é porque a minha visão... Já tá no mundo das ideias e você capta aquilo e traz. Parece, tipo, a imaginação é como um cego tateando uma sala. A sala tá ali, ele só não enxerga. Então, para ele conseguir ter uma noção de como é a sala, ele tem que ir aos pouquinhos encostando em cada quina da sala. E aí, quando ele começa, ele não tá vendo a sala, ele não sabe se é uma sala. Ele vê só a cadeira, ele clica... Para mim, a imaginação é isso. A imaginação não é como se você estivesse criando uma cadeira. A cadeira tá lá. Mas... Você tá usando ela para conseguir enxergar a cadeira. Porque a imaginação, ela não é infinitamente livre. Tudo que você imagina é algo que você já viu. Não é. Então, até a construção de ferramentas e de arte são coisas que não é que você imaginou do nada. São coisas, eu juntei isso, com isso, que eu já conheço e transformei nisso. Então, a criação vem até de lances da memória ou de coisas que a gente viu. Eu tenho bastante poema ou coisa que eu toco no lance da religião. Em alguns eu sou mais cético, em outros não. Tem um que eu falo, Deus não está no templo, está no tempo. No templo todo mundo é santo, no tempo nem tanto. O que você faz com o seu tempo diz mais quem você é do que sua fé, eu te garanto. Eu já vi homens fiéis serem cruéis e desonestos. Eu já vi homens ateus honrando Deus com seus gestos. Deus não está no templo, está no exemplo. E tem um outro que eu fiz recentemente que eu venho assim, um crente cético. Tem dias que eu penso assim, como crer em Deus se eu não creio nem em mim? Mas tem dias que eu tenho tanta fé que quando eu canto é como se um santo se ajoelhasse no meu pé. E o que metade de mim duvida, a outra caneta. Quando uma parte me esvazia, a outra me completa. Busco a medida certa da minha contradição. Minha razão me fez filósofo, meu coração me fez poeta. Então esses meus dois lados em constante conflito. E agora eu estou questionando a sua ideia, mas eu também creio nela. Muitas vezes eu creio. Eu canto músicas como a do Serginho Miriti. Deus é maior é Deus, e quem tá com ele? Eu me emociono. Da onde vem isso? Da onde vem essa conexão? Então aqui eu tô acreditando, eu acredito. Mas às vezes eu volto atrás, tá ligado? É muito louco. Sim, total. É louco ficar te ouvindo falar, porque eu sempre fico esperando vir um poema. Uma rima. E é impressionante como tu lembra das paradas. De verdade, tá ligado? Porque assim, esse assunto aqui ninguém esperava. Tipo, tu não decorou ele antes de vir pra cá. Tá ligado? E aí tu solta aí os poemas que tu fez e eu falo, caralho, o maluco é pica mesmo. Tem bastante. Tem agora eu não sei se esse filho da puta tá inventando agora ou se ele tá escrevendo essa porra mesmo. Porra, se ele tiver inventando, ele é pica mesmo. Muito pica. Bom, posso pro próximo? Por favor. Porque eu não queria, mas eu vou. Porque tava legal o papo. Eu gosto. Às vezes eu tô aqui igual os caras, tá ligado? Assistindo assim. Aí parece o Jordan Peterson e o... Eu vou atrás desse nome que você falou. Pô,